Olá, meu filho. Como você acordou hoje? Ontem falei com você sobre um episódio que ocorreu nos Estados Unidos, quando Guilherme Miller pensou ter descoberto a data da minha volta e como as pessoas decidiram continuar estudando a Bíblia. O que eu não falei ontem, e é o tema de hoje, é que ao mesmo tempo em que Miller e outros estudiosos se debruçavam sobre as profecias, em outras partes do mundo isso também acontecia com pessoas que nunca se conheceram. Hoje eu vou falar sobre esse movimento. À medida que elas tomavam tempo para ler a Bíblia e compreender as profecias, a mente delas era direcionada pelo Espírito Santo para compreender as simbologias. Essas pessoas eram de todas as idades e, como eu disse, de vários locais do mundo. Por exemplo, um alemão chamado Joseph Wolff, que desde criança gostava de ler a Bíblia de forma mais profunda que os garotos da mesma idade. Aos 11 anos, ele já estava longe dos pais, estudando outros idiomas e a Bíblia. Até que ele chegou a uma previsão da minha volta em uma data pouco diferente da que Miller acreditava. Só para você ter uma ideia de quanto aquela mensagem moveu o coração de Wolff e o quanto ele desejou que as pessoas se preparassem para a minha volta. Entre 1821 a 1845, ele foi pregar no Egito, Etiópia, Palestina, Síria, Pérsia, Bucara, Índia e Estados Unidos. Ele fez viagens muito perigosas e teve muitas dificuldades. Uma vez ele foi roubado e precisou viajar centenas de quilômetros descalço sobre o gelo. Em outras vezes, ele foi capturado, vendido como escravo, sofreu ataque de ladrões e ele até foi condenado à morte 3 vezes. Ele não descansava enquanto pudesse alertar as pessoas sobre a minha breve volta. Vou te contar outra curiosidade, só para você ter ideia de como esse movimento de estudos das profecias era mundial. Uma vez em Bucara, Wolff encontrou um povo isolado que já estavam estudando sobre a minha volta, usando um livro chamado Sira. Em Tartária, foi encontrado outro povo que acreditava que eu voltaria em 1844. Na Inglaterra, desde 1826, as pessoas estavam se reunindo em grupo de estudos da Bíblia, crendo que a minha volta estava próxima, mas nesse caso não marcavam uma data. Mas em 1842, um missionário chamado Robert Winter retornou dos Estados Unidos com esse novo ensino e logo foi compartilhando com várias pessoas. Na América do Sul, um jesuíta da Espanha também estudava com afinco sobre as profecias e desejava alertar as pessoas. Só que, pela função, ele não podia fazer isso, podendo ser até condenado por Roma. Então, ele usou por algum tempo um pseudônimo de Rabino Ben Ezra para compartilhar seus estudos. Na mesma época, enquanto o alemão Wolff foi pregar em outras partes, como eu já contei para você, Bengel, que era um pastor luterano, espalhou a mensagem entre os alemães. Em Genebra, na Suíça, Galsen também pregava sobre o segundo advento. Ainda jovem, ele começou a ter mais interesse quando estudava livros de história e depois, comparando tudo com a Bíblia, passou a crer na minha volta. Esse movimento não era uma coisa que atraía só os jovens ou adultos. Também em Genebra, Farel compartilhava o assunto profecias com as crianças e, com o interesse delas, os pais também eram atraídos. Eu vou te contar outra história. Na Escandinávia, na mesma época, eram as crianças que pregavam da minha volta. Vou te explicar como e por que disso. E com certeza você vai se impressionar. Primeiro foram os adultos que começaram a compartilhar a mensagem, mas havia uma forte repressão da igreja estatal contra o movimento, e os mensageiros foram presos. Por isso, filho, eu comecei a usar as crianças, porque sendo elas menores de idade,
elas estavam livres para pregar. Você deve estar pensando agora sobre quem eram essas crianças. Eram meninos e meninas muito inteligentes, que tinham entre 6 e 8 anos. E você nem imagina como elas tinham postura e confiança. As pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados e se voltarem para mim. E assim, rapidamente, com esse movimento, a mensagem foi se espalhando por todo o mundo. Filho, eu não sei se você já parou hoje para pensar em como esse movimento aconteceu. Fui eu, filho, que usei de pessoas fiéis e dispostas a entender sobre minhas promessas e profecias, para que todos os meus filhos tivessem a chance de estar prontos no dia da minha volta. Foram poucos os pastores que aceitavam essa mensagem. Eram mais pessoas simples e leigas. Você já leu como foi na época em que João Batista pregava sobre a minha primeira vinda? As pessoas que se interessavam e seguiam compartilhando a mensagem também eram do mesmo perfil. O que quero que você entenda com isso, filho, é que todos, inclusive os mais simples, têm capacidade de entender e compartilhar a minha palavra. E você já sabe, a ênfase da minha palavra é a minha volta. A oposição à mensagem da minha volta era feroz. Não era uma oposição apenas sobre a marcação de uma data. É que as pessoas não estavam felizes de ouvir que eu voltaria para julgar o mundo com justiça. Eu disse, e está registrado na Bíblia, que ninguém sabe o dia da minha volta. Mas eu também instruí vocês a saberem quando o meu retorno está próximo. Entende o ponto, filho? Quem estiver desatento, ou mesmo relutante, será pego de surpresa, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 3. Paulo falava sobre isso, como está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 5. As pessoas que ouviram o anúncio da minha volta feito por esses mensageiros que te contei, e muitos outros, tiveram a chance de olhar para dentro de si, decidir novos rumos, de arrependerem-se dos pecados e voltarem-se para mim. Filho, esse momento em que eu também estou falando todos os dias com você, é para que você saiba que minha volta está próxima, para que você estude a Bíblia e esteja preparado. Amanhã eu volto, filho, para falar especificamente sobre a mensagem. Tenha um bom dia.